igreja forte, né? Teoricamente, correto? E aí nós estamos estudando um dos livros, chama-se Eu, um Discipulador. Mas e aí nós fizemos uma adaptação e afirmando assim para você, eu sou um discípulo. E aí na semana passada, retrasados, nós fizemos uma introdução para entender o que é ser discípulo, né? Em 2022, né? Jesus, há 2000 anos atrás, falou sobre isso. Que nós vimos então, que ele chamou na semana passada, olha só, hein? Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, o Evangelho de Marcos. E ser discípulo, então, é você seguir um mestre, né? Aprender diretamente com o mestre. E aí a vida tem me ensinado, e tem ensinado para você, que ser cristão é muito simples, teoricamente. Por quê? Porque a nossa missão é ensinar as boas novas, ou seja, falar do Evangelho. E para falar do Evangelho, você tem que conhecer o Evangelho, correto? E aí, nós estamos abrindo o culto dos lares, não é isso? Pequenos grupos, né, nos lares de estudo, como se fosse desde o início do livro de Atos, que as igrejas se reuniam em casas para estudar a vida de Jesus Cristo. Então, e aí, o que pode acontecer? E essa sala está dizendo o seguinte, olha, o que vai acontecer no lar, o que tem que acontecer. E para você que está se preparando para anunciar o Evangelho, escolha, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que vão falar do nascimento, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Não vai para outro livro. Ah, mas tem um livro muito bom aí que um autor fez. Vá direto para a Bíblia. Ué? Você é um homem ou um saco de batata? Sabe por que eu falo isso? Porque na minha caminhada do cristianismo eu passei, né, por umas mesas brancas, né, laranjas. E eu tinha lá o Evangelho segundo Allan Kardec. Era isso aí, o segundo Espiritismo, que foi escrito por Allan Kardec. Mas eu tinha 20 e poucos anos, né? Já comecei no início, lendo. Espera um pouquinho só. Mas está ali o Evangelho, por que eu vou deixar alguém interpretar para mim? E aí já começou a criar isso no meu coração. Peraí, eu também sou capaz de ler. E eu comecei a ler os Evangelhos, que é a vida de Jesus. E aí você vai entender que você, que nós, como os cristãos, seguidores de Cristo, que surgiu como um apelido lá no livro de Atos, os cristãos estavam caminhando para ensinar o Evangelho, para contar o que estava acontecendo com eles, e aí ficou o apelido, ó os cristãos lá, quer dizer, ó os seguidores de Cristo. Então, para você entender. E o que eles falavam? Da vida de Jesus, que surgiu um homem, que esteve entre nós durante 33 anos, curando almas, corpo, vidas, lares, lugares, e que morre, ressuscita, e que está vivo, aparece depois da morte de algumas pessoas, e essa história foi crescendo, e chegou até nós hoje. Então nós seguimos um Deus invisível, mas real, e você tem que ter certeza disso. E para explicar o que é discípulo, o que é ser discípulo, nós escolhemos o livro de Marcos, que é um livro mais curto. E nós já estamos há 2 semanas do capítulo 1. Para você ver o que Deus tem que nos ensinar. Sem pressa, com qualidade, tá bom? Bom, então nós vimos o seguinte na última aula, né? Na segunda aula você tem disponível isso no YouTube da igreja, tá legal essas aulas, tá bom? Quero agradecer o irmão Fábio, do departamento de marketing, que nos possibilita projetar aqui a Bíblia, uma versão para a gente caminhar juntos, tá bom? Mas aí você vai arriscando na sua, e faça da sua Bíblia aí um diário também. E aí Jesus está chamando lá os homens, né, pescadores, e até, olha só, até uma palavra bonita, sabia? Tira o S ali, ó, do pesca. Jesus chamou quem? Pecadores. Só tirar aquele S ali e dar um trocadilho, hein? Oi, ô pecador, vem cá. Eu te chamei para você anunciar o evangelho para pecadores também, tá bom?
Porque ele vai explicar depois. Os que pensam que estão sadios não precisam de médico. Eu vim para os que sentem necessidade de ser curado, tá bom? E aí, nós então, e ele fala assim, se não me falha a memória, é o versículo 20 ou 19, confere aí, por favor. Jesus fala assim, olha, siga-me e eu os farei pescadores de homens. Confere o versículo para mim aí, para ver se você abriu a Bíblia no tempo certo, se está... Capítulo 1 de Marcos. Vê se é o versículo 19 ou 20, confere aí, só para saber se você abriu a Bíblia aí nesse capítulo. O Evangelho de Marcos, capítulo 1, ele fala assim, ó, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Vê que versículo que é aí, semana passada, que eu peguei daí para frente. 14, versículo 14, 15, 17, viu? Aqui, ó. O Rodrigão está esperto aqui. Porque às vezes você abre a Bíblia, põe uma... Na igreja, hein, irmãos? Eu vou confessar um negócio para vocês aqui. De vez em quando os irmãos abrem a Bíblia aqui agora no celular. Conecta a Bíblia, mas de vez em quando a tentação vai lá para o WhatsApp, começa a bater um papinho e depois volta. Vou deixar um espelho lá atrás para ver quem é esse irmão. Não? Isso aqui não, né? Versículo 17, que ele fala, sigam-me e eu os farei. Mas quem vai fazer? Hã? Jesus, é Ele que vai te ensinar, meu filho. É Ele que vai me ensinar. Ó, sigam-me e eu os farei. Jesus está dizendo, eu vou ensinar vocês. Correto? Guarde isso aí. Então, Jesus se colocou como professor e nós vamos ver o que Ele vai ensinar. Tá bom? Aí começa assim, versículo 21. Abre aí, versículo 21. Preste muita atenção para você ver o que Jesus quer ensinar para a gente. Bom, versículo 21 diz o seguinte, olha. Eles foram para Cafarnaum. E logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a... Ele veio para ensinar. E ele entrou para... Você sabe que Jesus... Ele tem que entrar nas igrejas? Ei, você sabia que Jesus tem que entrar nas igrejas? Você sabia que a prioridade na igreja tem que ser Jesus Cristo? Você sabia que a prioridade minha e sua aqui na igreja é ensinar Jesus? E a gente complica demais as coisas. É tudo evangelismo. A escola bíblica diretamente da Bíblia ensinando a vida de Jesus Cristo. Aí vem o departamento infantil onde vai ensinar para as crianças a história das Bíblias. O departamento dos jovens vai falar sobre Jesus Cristo. Tudo tem que te levar aos pés da cruz. Aí Jesus tem que entrar na igreja. E quando ele entra, o Espírito Santo, a liberdade para você aprender. Se você abrir a Bíblia em Mateus, é um outro evangelho, ele vai falar o seguinte, olha, venham a mim, venham a mim, venham a mim. Quem? Todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A gente, é isso. Mas, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele fala para a gente ir até Ele. Mas onde Ele está? A gente pensa em Jesus Cristo, primeira coisa, vamos para a igreja. Qual a igreja? Não interessa qual. Onde fala de Jesus Cristo. E nós estamos aprendendo, mas na católica, não interessa. Na presbiteriana, não interessa. Na assembleia, na bola de fogo, neve, de sei lá do que, não interessa. Não interessa. Deus permitiu. Sabe por que Deus permitiu? Para você não ter a desculpa um dia que não tinha uma igreja
né, do seu estilo. Eu quero ver a desculpa que você vai dar. É igual aquela parábola, né? Como seja uma parábola, uma história. Ai, Deus, olha, chegou no céu lá e o Senhor não me socorreu. Mas como não? Eu morri afogado. Mas olha, primeiro eu fui lá, estava afogado. Depois foi lá um helicóptero lá para salvar, você não quis. Não estava com medo. Aí eu mandei lá o bombeiro, não quis. Mas eu coloquei várias possibilidades de salvar a tua vida, você não quis. Você não quis. E você sabe que o livre-arbítrio é difícil das pessoas entenderem? Você acredita que tem jovem que não consegue entender o livre-arbítrio? Ele acha que Deus pode salvar quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, do modo que Ele quiser. E nós vamos ver, estudando o Evangelho, para tirar essa dúvida dos jovens, tá? Porque a nossa ideia aqui nessa sala é, olha, você é um discípulo. Então você vai aprender com Jesus, e Ele está dizendo para mim, você, olha, lá na igreja eu tenho que ser a prioridade. Tudo bem? Por quê? Porque eu preciso ensinar para as pessoas que eles precisam ler. Você sabia que hoje nas escolas, o maior problema não é o cálculo? Bom, o cálculo também é, mas tem a calculadora, beleza? Já resolveu o problema. Mas qual é o problema? É a interpretar. Professor, eu não entendo o problema. Falei, então, isso, tem uma boa notícia. A escola me contratou para te ensinar, eu sabo. Aí fica fácil. Mas aí você vai explicar, o cara começa a conversar, direita, esquerda, tal. Vem cá, isso. Eu invejo essa nova geração. Por quê? Porque vocês conseguem conversar da vida alheia, comentar sobre tudo, aprender todas as matérias, tirar 10 em todas as provas. Eu acho que vocês têm que me processar. Porque eu estou corrigindo as suas provas, só tira 1, 2, 3, então eu estou corrigindo errado. Ou então não tem lógica. Você está numa aula de português, família português, de matemática, e você não quer, você está conversando. Então não tem sentido isso. Aí você paga 2 vezes ainda. Paga seus impostos para ter um colégio de qualidade, né, público, não contente com isso, o seu pai terceirizou a educação, está pagando de novo, igual plano de saúde. E aí nem entra nesse assunto, pronto. Então tem alguma coisa errada. Aí você vem para a igreja, na aula, que é para aprender sobre Jesus, e você vem para a igreja e você quer ver outra coisa. Na hora do culto, na hora da escola bíblica, na hora da sala. Você quer falar da vida alheia. Dá para entender essa lógica? Não dá. Jesus tem que estar na igreja. E ele foi para Cafarnaum. Ele vai. Você nem consegue falar Cafarnaum. Ele vai onde você estiver, Jussa. Lá no Nordeste, onde você estiver, Centro-Oeste, ele está lá, na onipresença dele, levantando, colocando uma igreja em cada esquina. Mas naquela igreja o cara rouba. Vai prestar conta. Vai prestar conta. Mas na igreja tem um irmão lá que estava ali. Eu vi o irmão lá adulterando. Vai prestar conta. Vai prestar conta. Vai prestar conta. Porque a nossa obrigação é falar que, como foi cantado aqui, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E daquele versículo 1 para o versículo 2, passam-se milhões de anos que na ignorância do povo de Deus, a pessoa vai estudar isso nas faculdades teológicas, vão trazer teorias, que antes da criação existia um local onde existia Deus e os seus anjos, que há uma hierarquia no céu, existia uma hierarquia onde tinha lá o querubim, serafins, havia um arcanjo,
A Bíblia vai revelar o nome de 3 desses arcanjos: Miguel, Gabriel, Lúcifer. Lúcifer é um dos mais bonitos. Deus revela isso para Isaías, capítulo 14, vai lá, a partir do versículo 24. Deus revela também para o profeta Ezequiel, revela assim, porque os caras tinham tanta intimidade com Deus, os caras estavam tão necessitados de Deus, Deus, calma, calma, Deus te revelar, calma, olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. E nós falamos assim, mas como? A gente acha estranho, porque a nossa vida é desgraçada. Quando eu falo isso, é sem a graça. Você não busca viver na graça de Deus, você não se aproxima de Deus para te Deus revelar as coisas. E aí, nós vemos para a igreja, onde o assunto tem que ser Jesus, e ele quer, eu estou entrando na igreja, tá legal? Sábado, domingo, todo dia que for necessário, eu estou aí. E ele vai dizer mais para frente, quer saber? Vamos fazer o seguinte, onde tiver 2 ou 3 reunidos, eu vou estar lá, tá bom? Melhor ainda, tá? Quando você crer de verdade no plano da salvação que meu Pai, que eu, Pai, o Espírito Santo fizemos um dia para te salvar, nós vamos morar dentro de você. Porque eu não habito em lugares feitos de mãos humanas. Só para você entender. É muito mais do que a gente pensa. É muito mais. Então Jesus começa a ensinar para mim e para você que ele tem que estar onde? Na igreja, ensinando. É ele. E essas pessoas que estão deturpando a palavra de Deus, já sai de cena, já sai da igreja, e começa a abrir uma outra igreja. Mas aí, meu amado, a palavra de Deus, ela não vai tocar em alguns assuntos, que nós vamos falar mais para frente aí, tá bom? Fica firme aí. Jesus tem que estar aqui na igreja, e quando ele vem para ensinar. E ele tem que começar a te ensinar. E quando ele começa a ensinar, é você. Porque o entendimento da palavra é individual. Sabiam disso? Eu sabia que, eu vou usar a escola, que é mais fácil você entender. Às vezes na escola, você dá... muito engraçado isso. Eu sou professor há 35 anos, tá bom? Só para você entender. Você dá 5 exercícios, e aí o aluno, não entendi. E você percebe pela resolução, você vai acompanhando o pessoal fazendo pelas perguntas, que a maioria não entendeu. O que você faz? Dá mais 5. Professor, 10, mais 10, 20. 20, mais 10, 30. Aí eles param. Só que tem aluno muito legal. Professor, entendi. 11º. Tem aqueles que entenderam nos 5 primeiros. Falou, vamos exercitar, e vai ensinando o outro. Olha o que eu falo, senta do lado, vai ensinando. Aí você começa a colocar exercícios mais complexos, que tem mais trabalho. Dá meia lousa, uma lousa um exercício. Falando sério, o ensino médio. Aí os caras, professor, não é muito. Então, mas você está aqui no ensino médio. Você tem competência de resolver, e eu vou te ajudar. É essa fala. Eu vou te ajudar. Eu vou fazer 1, vou fazer 2, vou fazer 3, mas aí no 4 você faz sozinho. Beleza, vamos lá. Mas cada um tem um ritmo. É assim na vida cristã. Nós teremos que passar pelas situações que nós teremos que passar. Olha que loucura, que filosofia, não é? Mas é você que tem que passar. Sou eu que tenho que passar, porque a vida é minha. E é o tratamento individual. Jesus vai ensinar. Porque a vida é uma escola. Aqui é o nosso quartel-general, onde Jesus reúne para tratar sobre alguns assuntos. E esse agora é a vida dele. E quando ele entra na igreja e começa a ensinar, versículo 22 diz o seguinte, que todos ficavam maravilhados com o seu ensino. Você está aprendendo direto com Jesus, na boa, hein? Também é direto com Jesus. Fica fácil, sim ou não? Não é? Fica fácil. Por quê? Por quê? Porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Ixi. Vou te dar um exemplo. Quando nós lemos hoje aqui,
Abre, por favor, a sua Bíblia, abre um paralelo aí, no Evangelho de João, capítulo 1, só para você entender. Mas desculpa, Gênesis capítulo 1. Vamos ver o seguinte, o pessoal da direita, aqui, da minha direita, aqui, ó, Vânia, Juscelino, Maria Aguiar, nome, Sara, Robigol, Dridri, Flávio, olha a idade chegando, Rodrigão, Cléo, lá o China, chama de Alexandre, é China. E o nosso irmão que chama como? Wagner, e o Fabinho lá. Então assim, o lado esquerdo aqui vai abrir em João capítulo 1. Esse lado aqui em Gênesis capítulo 1. Você que está em casa aí, abre um por vez. Primeiro eu vou abrir Gênesis capítulo 1. Ó, nós vamos ler alguns versículos, combinado? Nós vamos ler os versículos 1, 2 e lá o 27. Fechou? Capítulo 1. Vai. Vânia, capítulo 1. No princípio, se o Fábio pudesse projetar aqui, você consegue pesquisar e projetar, Fabinho? Gênesis capítulo 1. Vai, vamos embora. Ponto. Ó, no princípio, houve um princípio. Que a ciência vai falar o seguinte, olha, tem a teoria da evolução e a teoria da criação. A teoria da evolução chegou à conclusão que houve uma vez um Big Bang, uma grande explosão, e que o mundo está em expansão. Explicando melhor, pega uma bexiga. Que está em explosão, que expansão. E nesses milhões, bilhões de anos, as coisas foram se transformando. Aí um bichinho virou evolução, aí vem o Darwin, aí surgiu você, beleza? Essa é a teoria da evolução. Tem que ter mais fé nela do que da criação, mas pela fé, leia. É teoria, fechou? Não é uma ideia ainda comprovada. Combinado isso? Mas no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Quando fala céus e terra, peraí, mas e antes disso? Quer dizer, que princípio que é? É fantástico estudar isso. E aí abre um parênteses, vai lá para os profetas, vai falar que existia um lugar onde Deus habita, que tinha os anjos, que houve uma rebelião no céu, que ele revela para um outro profeta, Daniel, revela lá para o profeta João, quando ele estava na ilha de Patmos, preso por pregar o evangelho. E o diabo arrasta um terço dos anjos, e quando ele cai aqui na terra, a Bíblia diz que houve uma vez, a ciência diz que os dinossauros foram destruídos, provavelmente por um grande meteoro que caiu na terra. Destrói tudo quando vem para cá. E Jesus vai falar no evangelho de Lucas, que, olha, os discípulos voltaram felizes da vida, pregando, expulsamos o demônio, não sei o que lá mais, tal. Jesus falou, calma, fiquem felizes antes, eu vi o diabo cair do céu, como um relâmpago, como um raio. Mas fiquem felizes antes, não por estar expulsando o demônio, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Fica feliz por isso primeiro. E fica feliz por estar ganhando a batalha também, mas no seu coração tem que prevalecer, estou no reino, estou vivendo o reino. Aí tudo isso que eu contei para você. Aí lê o versículo 2 de Gênesis. Dá para você deixar outra pessoa ler lá atrás também, mano? Vai, fominha, hein? Tem outra versão mais comum que é assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto, respira, conhece toda essa história, que aí lá teve briga, tinha um cai na terra, cadê os dinossauros que existiram? Que existiram. A Bíblia não cabe, nenhum lugar cabe. E aí você começa a ler o versículo 2. E a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face das águas, né? Das águas, e o Espírito Santo de Deus, ali no princípio, junto com Deus, pairava sobre a face do abismo, não é isso? Da escuridão.
E aí, começa uma palavra no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Haja. E do nada surgiu primeiro a luz. E começa então a criar. E no sexto dia criou os animais. Aí criou o homem, os animais, que Deus criou o homem. E no mesmo sexto dia, aí não pergunta para mim se era um dia de 24 horas. Aí no sexto dia já criou o homem. E no sexto dia também criou a mulher do homem. Mas eu quero ler para vocês agora o versículo 27. Alguém lá de trás lá. Teve uma reunião no céu, vai. Qual foi a reunião? E disse Deus, façamos. É no 26, Robert, que ele fala? É no 26 que ele fala? Não sei, é o 26 que ele fala? É o 26, é só para saber se estavam espertos, é o 26, meu. É só para saber. No 26, olha lá. Então disse Deus, aqui, ó, olha que eficiência aqui, ó. Então disse Deus. Domine ele sobre os peixes do mar. Aí. É isso aí, que se move rente ao chão. Então, olha. Então. Isso aí não tem jeito, cara. Essa é outra aula, Robson. Isso aí é encontro dos homens. Sai no encontro dos homens. Você não pode falar. Ó, e se eu abrir Apocalipse. Robson, já que você está em pó, abre em Apocalipse 8:1. Já que está para completar a sua piada, abre aí. Apocalipse 8:1. Vamos ver se tinha mulher no céu, vai. Olha aqui, olha aqui, ó. Quando ele abriu o sétimo selo, houve o quê? Hã? Vamos voltar para a aula, vamos voltar, porque dá uma teoria isso, hein? Não, não, isso aqui dá uma teoria, não é não? Meia horinha sem mulher no céu. Não, ele estava intercedendo. Não, ele estava intercedendo pelo culto. Meia horinha. Mas enfim, só para vocês contrair, porque esse assunto é muito sério. Porque assim, ó, no versículo 1 da Bíblia, começa a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas Deus jamais criaria alguma coisa sem forma e vazia. Aí quando você começa a estudar, a pesquisar, e começa a se aproximar de Deus, ele começa a revelar algumas coisas para os profetas, e você, em consonância com o Espírito Santo, que te ensinou, que vai te ensinar, através da sua leitura, de aproximar de Deus, é o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo, vai te ensinar. Ele foi o autor, ele proporcionou o momento, as pessoas, inspirar as pessoas para escrever, não com um estado de psicografia, não, ele foi fazer as pessoas lembrarem, foi escrevendo, escreve o que é importante, escreve o que é importante, escreve o que é importante. E Deus foi revelando as coisas. E aí, Deus reúne no céu, no versículo 26, para você entender, porque Deus disse, façamos. Havia uma trindade reunida ali para traçar um plano de salvação para a humanidade. Aí estava presente o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo de Deus. Aí Deus agiu no Antigo Testamento diretamente com os homens, movendo alguns profetas através do Espírito Santo de Deus, inspirando, falando, profetizando. E algumas vezes Jesus aparece no Antigo Testamento, você tem que saber isso, chamado teofania. Algumas vezes o próprio Jesus aparece. É muito lindo estudar sobre isso. E aí, Deus, o homem não consegue vencer o pecado. E em Isaías 6 há uma revelação muito linda também. E Jesus fala, pai, eu vou. Eu quero ser o exemplo. Eu quero conseguir. Eu quero mostrar para os nossos filhos, né, que é possível. Aí Jesus, Evangelho de João, capítulo 1. Ele vai fazer a parte dele agora. Evangelho de João, capítulo 1, diz assim. No princípio... Então preste muita atenção. No princípio, que princípio? Você acabou de ler Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vá.
E o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Não é isso? E começou a criar, haja luz, haja isso, haja aquilo outro, mas o homem, não, o homem não tem que agir não, vamos descer, vamos fazer o homem de barro, para ele entender que ele veio do nada, formado do barro, e vai voltar para o barro, para o pó. E aí, Jesus estava nesse princípio, e agora tinha que fazer o papel dele, viver como homem, que é o Deus Emanuel, Deus conosco, e o verbo vai se fazer carne e habitar entre nós. É do nada, o bara. A pessoa, vamos descer? E a ideia de semelhança na matemática, por exemplo, se você pegar e olhar para esses bancos da igreja, eles não são iguais. Assim? Na verdade, na palavra, eles não são idênticos. Quer dizer, eles não são semelhantes. Cada um é um. Mas você olha assim, nossa, tudo igual. E essa palavra igual é de semelhança. Olha, você é parecido, é idêntico. Sabia que você tem que ser idêntico a Deus, idêntico a Jesus? Não em aparência, mas em atitude e em ideias. Por isso que ele quer ensinar, ele quer me ensinar, quer te ensinar a ser idêntico a ele. Porque você é especial. Você foi feito pelas mãos de Deus. E quando você lê Evangelho capítulo 1, e o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas pelo intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Você entende isso? Veio para os que eram seus, e os seus não reconheceram. Vou pular para o finalzinho para ganhar tempo. Mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é. Ó, quão grande. Não é isso? Você tem que entender isso, meu irmão. Quando você crer. E crer, não é eu acredito. Eu tenho que acreditar primeiro. É quando sai da esfera da mente e vai para o seu coração. Quando há uma consonância entre você e Deus, de crer que Deus existe, e é pessoal, individual. O Espírito Santo encontra um local e começa a te motivar a buscar o seu Criador. Aí você começa a ver a necessidade de aprender com Jesus Cristo mais e mais e mais. E não existe crescimento sem a leitura da palavra. E não existe experiência sem a prática da palavra. E é isto. Vem as provações, que a gente chama de situações, onde você não sabe resolver, mas tem um professor para te ensinar, que é o próprio Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus. Você vai passando, você não sabe o que fazer, Jesus fala, calma, não é o momento ainda. E aí você vai aprendendo, você vai crescendo. E é isso. A Trindade morando dentro de mim, dentro de você, e o Espírito Santo agindo. Mas você só vai perceber isso, volta lá, Fabinho, por favor. Se você entender que Jesus, Marcos 1, nós estamos estudando, que Jesus, ele precisa estar nas igrejas ensinando. E aí todos vão ficar maravilhados, porque Jesus é a palavra de Deus personificada. Todas as leis e os profetas se cumprem em Jesus Cristo. É muito interessante. Você acha que os meus alunos perguntam sobre dízimo na escola? Você é dizimista? Eu falei, vem cá. Você sabe o que está falando? Porque, sabe por quê? Eu estava explicando sobre dízima periódica. É verdade. Eles sabem que eu sou pastor. Você é pastor, né? Pode ser. Tá, e o que é? Só gosto de dízimo. Então, dízimo significa, às vezes, dizimar, acabar com tudo. Mas, dizimou a população, quer dizer, acabou tudo. Não é esse caso aqui, não, né, que é o resultado de uma divisão. Mas, na verdade, eu falei para eles que o dízimo
é, é uma atitude de agradecimento, de reconhecimento a Deus por tudo que Ele te dá. Antes da lei, o dízimo já foi criado. Como assim? É em Abraão. A lei é depois de Moisés, Abraão é antes. Do nada, o Abraão ficou tão grato com Deus que ele, eu tenho mais do que eu mereço, Senhor. Tô. Ali que surgiu a ideia de oferecimento, de gratidão. Não só ali, mas se você escavar antes, tá lá. Estou recebendo, deixa eu devolver. Então, mais do que porcentagem, é relacionamento, é gratidão. Nós precisamos ser mais gratos a Deus e também às pessoas que nos cercam. Diga, Chino. Aquele é lindo. Ali é muito lindo. Sabe por quê? Está perguntando, sabe aquela... Não sei se não tiver esse, mas Jesus vai falar alguma coisa, a gente puxa lá. Porque ele fala o seguinte, sobre impostos, né? É que assim, por exemplo, nós hoje, nós pagamos muito impostos. O mundo paga. Porque o mundo preferiu, vamos pensar, os cristãos, né, os israelitas preferiram seguir outros deuses e os outros países. E outros países tinham rei, tinham, né, exército, e eles preferiram não seguir o Deus deles. Está lá no profeta Samuel isso. E eles encheram tanto o saco do profeta Samuel, que eles queriam um rei, que aí eles escolheram, né, Deus permitiu que o rei Saul fosse o primeiro rei. Mas olha, para servir o rei, vocês vão ter que seus filhos ir para o exército, vocês vão dar uma parte do que vocês ganham para ele, para comprar arma, tudo isso. Está lá, começou a história ali. Então hoje nós temos, por exemplo, nós somos trabalhadores, Deus abre as portas do emprego, mas antes de você receber lá R$ 1.200, já é descontado o seu salário, 8% de INSS, por exemplo. Que é pensando no seu futuro, aposentadoria, mas enfim, depois a gente entra nesse detalhe em uma outra aula de matemática financeira. Mas o fato é, a época ali é o seguinte, olha, César, que era o imperador, né, um semideus do período, ele, para cravar, ele fez uma moeda, de um lado tinha o valor da moeda, como é a nossa hoje, e do outro lado tinha o rosto dele. E Jesus, como ser humano, tinha que pagar impostos. Ele, ó, vai lá, ô Pedro, pega lá, muito lindo essa parte também. Pedro, vai ali, pega um peixe lá, o primeiro que você pegar, vai lá e tira a moeda da boca dele. Deus deu. Vai lá. Deus deu. Aí o Pedro vai lá, pega, e agora? Ó, o que está nessa moeda aí? Tá, o César, então. Dá a dele. Dá a César o que é de César. Ah, mas não esqueça, tá? De dar a Deus o que é de Deus. É muito difícil isso. E isso é fé, é relacionamento. O dinheiro não é o problema. Ele é a solução para muitos problemas, certo? Nós estamos discutindo aqui, sem dinheiro você não faz evangelismo? Tá legal, vamos fazer, gente. E se Deus, você saber, ó, acabou tudo a fonte, secou a fonte, secou. Vou viver só de seu dízimo e ofertas. A igreja vai sobreviver, sim ou não? Responda com fé. Vai! Nunca vai fechar. Eu estou falando sério. Nunca. Outra coisa, eu falo isso para mim mesmo. Se você sair da igreja, a igreja vai fechar? Não. Não. Sabe por quê? Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar o seguinte. Bom, Deus, você não percebe o mover do Espírito Santo. Deus está trazendo várias pessoas para a igreja. E isso acontece no Antigo Testamento. Quando os filhos do profeta Samuel estão adulterando com as mulheres na igreja. Está escrito lá. A Bíblia não esconde nada, viu? Está lá. Estava lá se prostituindo com as mulheres. E aí o pai não tinha aquela autoridade. Ai, meu filho. E deixa aí, foi tampando o sol com a peneira. Morreu tudo. Teve um momento. Aí Deus foi preparando outras pessoas para substituir. E a vida continuou. E é assim, eu prefiro acreditar que com você aqui as coisas serão melhores. Mas sem você as coisas serão. Por quê?
Se Jesus Cristo estiver na igreja ensinando, a palavra vai transbordar na vida das pessoas através de atitude, de ideias. As pessoas serão transformadas socialmente falando e automaticamente vão te perguntar: que igreja você está indo? Eu quero conhecer esse Deus. E automaticamente as pessoas virão e a igreja será sustentada pelos dízimos e ofertas daquelas pessoas. O problema é que nós esquecemos que onde nós estamos, no local onde nós estamos, qual é o salário médio dos membros da igreja, e nós queremos fazer algo muito maior que a nossa perna. Estou falando sério. E a gente começa a entrar em frente, e começa a sobrecarregar, porque as pessoas não têm mais onde tirar. Isso é geral. É que tem pessoas que têm igrejas com 4 ou 5 mil membros, que é uma outra realidade, é um outro propósito, é outro ministério, correto? Mas, assim, nós faremos muito bem o que Deus colocar nas nossas mãos. É esse o nosso pensamento. Jesus é a palavra personificada. Ele vai ensinar com autoridade muito maior do que os mestres da lei, porque os mestres da lei, muitas vezes, eram os mestres da lei de tanto copiar as leis. Sabiam disso? Que eram os escribas. Eles copiavam, muitos estudavam, e sabiam decor e salteado onde estavam, mas não sabia, às vezes, interpretar. Sabe que aí, uma coisa bem legal que meus alunos, assim, por exemplo, tem um estágio da matemática, se você pesquisar a origem da palavra matemática, que é do grego, matemática é aprender a pensar, ou pensar em aprender. Não tem nada a ver com cálculo. Para fazer o cálculo, um cara inventou a calculadora, mas ela não pensa. O evangelho é Jesus. O resto é o resto, entendeu? Nós precisamos conhecer o que ele falou, e ele precisa entrar nas igrejas. Continuando rapidinho, olha só. Bom, só para encerrar essa parte aí. Justo naquele momento que ele estava o quê? Ensinando, e as pessoas estavam maravilhadas. Você está aqui bem da vida, você está aprendendo tudo. Justo naquele momento da sua vida que você começou a entender, desgraça é pouco, é bobagem, né? Você acha que vai ficar assim? Olha o que acontece. Entra onde? Na onde ele entrou? Na igreja. Um homem possesso de um espírito imundo e gritou: ah, homem! O que ele gritou? Calma, depois a gente vai ler. Mas assim, o que aconteceu ali? Entrou um homem possuído na igreja. Talvez você ainda não tenha visto a manifestação de um espírito imundo, de um demônio que possuiu alguém literalmente e entrou na igreja. Você não viu? É super comum em algumas igrejas isso. O problema é que, sem ofender, o demônio não está precisando possuir ninguém. O nosso egoísmo, a nossa falta de fé e visão, impossibilita essa estratégia do diabo de mandar alguém possuído aqui. Não precisa. Precisa. Jesus não é a prioridade. Quando ele usa essa prioridade, essa estratégia de a gente está aqui priorizando Jesus Cristo, forçando o ensino da palavra, as pessoas estão crescendo, buscando, está tendo fruto, as pessoas estão ali fora, não estão adulterando, não estão fornicando, as pessoas estão colocando Deus em primeiro lugar. Você não está trazendo o demônio aqui dentro. O demônio não está se alimentando das suas ideias, de você, porque o demônio se alimenta disso, nós temos que aprender. Entrou lá, no meio da igreja, só que ele se deu mal. Quem estava lá aquele dia? E se entrar aqui vai se dar mal também, vai ser expulso, porque Jesus está aqui também. E olha que ele fala, olha o demônio. O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Não sei imitar um demônio, graças a Deus, mas assim, o que queres? Mas eu já vi. Não, deixa eu contar aqui uma fofoca santa. Ontem, 2h30, eu acordo. Tem que ir lá mais.
que você está assistindo? Possuídos. É um documentário e é muito legal trazer para isso. Sabe por quê? É um documentário, uma coisa verídica. Aconteceu, é muito legal a história. Mas como eu já tinha assistido, né? Então, assim, tá. Fui ao banheiro, voltei, boa noite. É um filme legal para assistir. Porque revela como o diabo trabalha, sabe, pessoal, na vida das famílias. É muito legal. Mas, enfim, olha só o que o diabo fala. O que queres conosco? Ele já está aqui dominando tudo. Quando eu falo aqui, no mundo, tá? E ele vai usar no Antigo Testamento a atitude de alguns reis para revelar para os profetas. Tá vendo aquele profeta ali? Ó, está possuidaço pelo demônio. E ele começa a olhar para o rei e começa a profetizar o demônio. Nossa, Cícero, como assim? Tá bom, vou explicar melhor para você. E a gente vai continuar na próxima aula sobre isso, tá? Nós entramos no demônio e paramos, né? Porque o demônio fala assim, o que queres conosco, Jesus de... É o nome de Jesus, sabia? Porque é o nome da pessoa, do homem e o sobrenome da cidade onde ele nasceu ou cresceu. Jesus de... Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Não é brincadeira. Quando você começa a aprender as coisas de Jesus Cristo, e o diabo sabe que você está se aproximando de Jesus pelas suas atitudes, ele vai querer botar medo em você. Situações, e agora? Você vai aprender com Jesus o que fazer. Mas Jesus veio destruir as obras do inimigo do mundo. O diabo veio para matar, João 10, matar, roubar e destruir. Jesus fala, mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. É isso, então ele veio destruir. E a presença de Jesus em qualquer lugar destrói os planos do inimigo. Se Jesus for a prioridade nossa na igreja, se ele for prioridade na sua família, se ele for prioridade na sua vida, as obras do inimigo são destruídas. Porque Jesus se faz presente na sua vida, se faz presente do seu lado. Pode falar o que quiser. 1000 cairão à sua direita, 10.000 à sua esquerda. E você continuará firme, porque você não precisa fazer nada em muitas situações. E aí, só para terminar, para a gente não ficar assim, qual foi a recomendação? Pega a Bíblia. Sai de cena aí. Sai dele, miserável. Sai. Não. Se Deus permitiu que você fosse levado a essa situação, é que Ele sabe que você tem autoridade, no nome de Jesus, de expulsar o demônio. E o demônio, quando chega a esse momento, ele está percebendo que Deus está chegando ali e está modificando o ambiente. Então, uma das estratégias dele é essa. Não tenha medo. É só falar, sai dele em nome de Jesus. É a autoridade, não é você que expulsa. É a autoridade no nome de Jesus que expulsa. Se um demônio aparece lá, para cada demônio tem 2 anjos te protegendo. Matematicamente é isso. Está na Bíblia isso. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Sabe por quê? Jesus está em... Ele disse, eu estou em vocês. Use a autoridade do meu nome para expulsar demônios, para curar enfermos, para salvar pessoas. E nós temos que parar aqui, porque o espírito mundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Cuidado, tá? É a violência do inimigo. Jesus é bem sutil. Então, quando chegar esse desespero do inimigo, é porque a vitória está... Sabiam disso? Que lindo. Ele não está conseguindo penetrar. Então, ele vai usar de estratégia para amedrontar você. Vai enviar alguns possuídos aqui. Que também, assim como o Espírito Santo mora em mim e você, o espírito do inimigo mora em outras pessoas que fizeram pacto com eles, que abriram brechas também, tá bom? Então, fique esperto aí, em nome de Jesus. Bom, então, vamos parar por aqui. Eu não vou repetir, tá? Vamos combinar, tá? Vamos falar assim, vou parar por aqui. Não tem como. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Mas, olha, nós vemos 5, 6 versículos.
Sabe por quê? Você tem que entender que ser discípulo é muito mais do que ler a Bíblia. Quando você está lendo a Bíblia, Deus vai te revelando algumas coisas. Ó, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, entendeu? Por isso que eu coloquei no chão aqui. E luz para o meu caminho. Então é o seguinte, esse é o nosso objetivo, tá? Resgatar aqui o objetivo que Deus me chamou você. E Jesus vai nos ensinar tudo o que vai acontecer durante a nossa vida aqui. Nós vamos buscar em Jesus. Amém? Obrigado pela sua presença. Continue conosco. Até a próxima aula, próximo domingo. Nós vamos continuar, tá bom? Fique com Deus. Amém.